Então vamos lá. Esse aqui é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Então, esse aqui é um capítulo um pouquinho maior. Todos os textos que eu lia, eu só pensava em duas coisas. Então, eu vou falar aqui também, né? Então, para não falar só sobre duas coisas, eu trouxe outros temas, eu trouxe ciência para a gente também debater aqui. Então, esse primeiro texto, qualidades da prece. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai o vosso Pai em secreto. Em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Isso não quer dizer para a gente se trancar no quarto para fazer oração. Ao voltar ao entrar no vosso quarto, o que isso quer dizer? Para a gente entrar no nosso coração, para a gente entrar para dentro de nós, para a gente silenciar. E daí sim, em secreto, falar o que a gente precisa falar, o que sair do nosso coração. Então não é quantidade, mas sinceridade nas palavras. Então não é quantidade, mas qualidade. Não é a gente... Pode ser também, mas não necessariamente que a gente precisa orar, fazer 10 Pais Nossos, 10 Aves Marias. Não é quantidade, é a qualidade que a gente faz aquele Pai Nosso. Yeah, baby. É a intenção que a gente coloca naquela Ave Maria. Esse foi o primeiro texto, qualidade da prece. Segundo, eficácia da prece. Deus concederá o que for da nossa necessidade. Então, se pedir que se resolva um problema, fique atento à sincronicidade. Então, Deus não vai baixar aqui em carne e osso, até porque a gente não faz nem ideia, a gente não consegue nem mensurar o que é Deus. Ele não vai vir aqui e falar, ó, tá aqui a solução do seu problema. Ele vai trazer isso através de intuição, através de uma outra pessoa falando sobre alguma outra coisa que vai te dar aquele start. Eu acho que eu posso fazer isso para resolver o meu problema. É nesse sentido. Então, se pedir por cura de uma doença, a gente tem que pensar que talvez aquela doença seja necessária para o nosso processo de evolução. Não vou dizer que é sempre, mas a gente pode realmente tirar um aprendizado. Então, que tenhamos fé durante esse período de doença, que tudo passa. Então, que tenhamos fé, tudo passa, e que a gente possa aprender tudo que estiver ao nosso alcance durante esse período. Se pedir por amor, então olhe no espelho e veja que o amor da sua vida é você mesmo. O amor de nossas vidas somos nós mesmos. Então, Deus assiste os que se ajudam a si mesmos. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Não adianta a gente ficar... Ok, tropecei, caí. Não adianta a gente ficar ali, rolado no chão, chorando, esperneando, sendo que, nesse caso, estamos bem para levantar. Pode ser que a gente tenha se machucado nessa queda, ok? Então, que a gente peça ajuda e que a gente aceite a ajuda que está vindo, independente de como ela está vindo, de que maneira. E é assim que Deus nos ajuda. Ação da prece, transmissão do pensamento. Esse é o ponto 9. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Como que isso acontece? Como que a gente consegue se comunicar com o nosso anjo da guarda, com Deus,
a gente tem que lembrar, como eu já falei aqui várias vezes, que tudo é energia. Então, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo isso é energia. Então, a prece é energia direcionada, e se a gente tiver uma intenção legal e intensificar um amor nela, vai ser melhor ainda. Então, estou aqui, quero pedir por sabedoria, que a gente coloque nesse pedido essa intenção realmente de que eu quero melhorar. Então, que Deus me dê a sabedoria para que eu possa, daqui em diante, usar dessa sabedoria da melhor forma possível para que eu possa evoluir, para que eu possa solucionar os meus problemas, para que eu possa conseguir um emprego. Enfim, tudo é energia. Então, que a nossa prece, a nossa oração seja direcionada com amor nas palavras que a gente está usando ali. E quando eu estava lendo esse texto, me veio muito essa questão, vou trazer ciência aqui agora, neurociência, que é um estudo que já está sendo falado há alguns anos, que é justamente dos benefícios da oração, da prece, para o nosso cérebro, para o nosso físico. Então, falamos de espiritual, vamos falar do físico. Então, estudos da neurociência mostram que orar ativa regiões específicas do cérebro relacionadas à empatia, à autorregulação emocional e à sensação de bem-estar. E isso eu acrescento aqui também, para além da oração, também a meditação, que tem todos esses benefícios também. Então, durante a prece, o córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, que é ligado ao foco e à tomada de decisões, então essa região se ativa. O córtex cingulado anterior, que é associado à empatia e à compaixão, também se ativa, também entra em ação. E os níveis de cortisol, que são responsáveis, que é o hormônio responsável pelo estresse, eles tendem a cair. Então, tudo isso quando a gente faz a prece, as orações com frequência. Se a gente tem esse hábito de todos os dias tirar ali uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos para fazer uma oração de coração e se concentrar ali, isso tudo de uma forma acaba também nos ajudando aqui no físico. Não só nos conecta com Deus, nos conecta com a espiritualidade que nos acompanha, mas acaba tendo os benefícios aqui no plano material também, no nosso corpo físico. Então, para além disso, a prática regular da oração pode melhorar a neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais. Então, a gente vai acabar criando novos neurônios no nosso cérebro, orando todos os dias. Pensa isso numa pessoa idosa, que já está ali com o cérebro não é tão ativo quanto a gente que está todo dia em ação, no trabalho, enfim. Pensa isso numa pessoa idosa que desde sempre ali, desde de criança, de adolescente, de adulto, no jovem, faz esse momentinho de meditação, de oração todos os dias. Vai chegar muito melhor assim, né? Numa certa idade. Então, os benefícios. Redução da ansiedade e do estresse. Liberação de serotonina e dopamina, que é o relaxamento e a sensação de segurança. Fortalecimento do sistema imunológico. Então, a oração ela não vai curar, mas muitas doenças estão relacionadas com o nosso emocional. Então, a partir do momento que a gente faz essa prece com regularidade, o nosso corpo tende a entrar num equilíbrio, a nossa mente tende a entrar num equilíbrio, porque, né, tem toda aquela questão da dopamina, da serotonina, da diminuição do cortisol, então a gente consegue entrar num equilíbrio no nosso próprio mental e no emocional, e o que isso pode gerar é justamente aumentar o nosso sistema imunológico. Gastrite, o que é a gastrite? É o estresse.
acumulado ali. Então, benefícios, muitos benefícios, só benefícios. E a melhoria da qualidade de vida. Então, a oração ela reduz a atividade no lobo parietal, em que perdemos o senso do eu individual e temos esse senso de unidade, de conexão com algo maior, com as pessoas de uma forma geral. Então, isso fortalece a resiliência e podendo reduzir o sentimento de isolamento. Faz sentido? Uhum. Né? Bora praticar oração todos os dias? De coração? Então, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes ideias sãs. Então, aquela oração de coração, aquele mantra entoado com amor, aquele momento de meditação para elevação, mudam a frequência, a nossa frequência. E assim os mentores conseguem nos alcançar. Me lembrem de, no final, eu contar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Me lembrem. Então, assim, a partir do momento que a gente tá ali, não tá legal, não estamos bem. A gente tem esse autoconhecimento de, opa, aqui não tá muito bem, não. Eu acho que eu posso melhorar. Eu vou tirar aqui um minutinho, respirar fundo, vou fechar os meus olhos, vou fazer uma oração, eu só vou ficar aqui quietinho mesmo, ou vou, né, fazer uma oração aqui, um Pai Nosso, e isso acaba elevando a nossa frequência. E a partir do momento que a gente sai daqui e eleva um pouquinho a nossa frequência, os mentores que já estão numa frequência mais sutil, um pouquinho maior, eles conseguem nos alcançar. E a partir desse momento que eles conseguem passar alguma mensagem legal, na intuição mesmo, conseguem mandar uma energia legal, mas a gente precisa fazer esse movimento de elevar a nossa frequência, porque senão eles não podem fazer nada, eles só podem ficar ali sentadinhos do lado esperando, porque também eles respeitam o nosso livre-arbítrio. A gente, de certa forma, escolhe permanecer nessa frequência de sofrimento, nessa frequência de medo, nessa frequência de raiva. A gente escolhe permanecer nessas emoções. Ok, vamos sentir, óbvio, porque estamos aqui. A gente passa por momentos de raiva, a gente passa por momentos de medo, por momentos de que não estamos bem com a gente mesmo, por qualquer situação, mas a gente escolhe permanecer sofrendo com isso. Por isso que é importante a gente ter esse autoconhecimento. De que, ok, esse momento aqui aconteceu, eu não gostei, mas tá, vamos mudar aqui. Tira um minutinho ali, faz a prece, mas vamos mudar essa frequência. Porque não faz bem pra gente mesmo. Continuar ali nessa frequência baixa, nessa raiva. Muito pelo contrário, só faz mal. Imagina ficar dias remoendo essa coisa ruim dentro da gente. Só vai fazer mal. Então, a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, percebe que não tá legal, decide sair, faz um movimento para sair dessa emoção, dessa frequência, eleva a frequência e os mentores conseguem nos ajudar. É assim. Então pensa, o poder que a gente tem aqui sozinho, de elevar a nossa frequência, de, através da prece, regularmente encontrar esse equilíbrio em nós mesmos, nas nossas emoções, na nossa mente. Pensa o poder disso que a gente teria em conjunto. Por exemplo, se todo mundo aqui agora tirasse um momentinho para orar pela paz mundial, direcionar essa energia de paz para o mundo. A gente tem esse poder. Vamos trazer a paz para o mundo? Aí já são outros 500. Mas é um exemplo. A gente pode fazer isso em menor escala. A gente pode enviar energia
para as pessoas que estão doentes no hospital, ou então para os idosos que estão passando por algum momento difícil, para qualquer pessoa que está passando por algum momento difícil. Então a gente pode pensar o nosso poder direcionando isso em conjunto. Aqui eu juntei 2 textos. Preces inteligíveis e lá nas instruções dos Espíritos, maneira de orar. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, que é aquilo que eu falei. O quarto que a gente precisa entrar é dentro de nós mesmos, não nos trancarmos no quarto físico, mas nos voltarmos para nós mesmos. Então Deus vai ver o que se passa no fundo dos nossos corações. E Ele percebe a nossa sinceridade, a nossa intenção. E como que Ele faz isso? É através dos nossos mentores, através dos nossos guias espirituais. Mesmo que a gente esteja num momento ali de baixa frequência, de desespero mesmo, fazendo essa oração, por estar num momento não muito legal, num momento difícil, mas é na nossa intenção, o que a gente busca ali, na intenção que a gente está colocando ali naquela prece, e da sinceridade que a gente traz no nosso coração, que as coisas vão acontecer. Sem esquecer que, às vezes, a gente precisa passar por algumas coisas, e a gente precisa ter essa aceitação. A gente precisa ter fé que vai dar certo, porque tudo passa. Então que a gente aprenda com cada situação, mesmo que ela persista por um tempinho. Talvez ela é aquela questão também de ciclos, né? Daquela pessoa que sai de um relacionamento tóxico e entra em outro relacionamento tóxico e assim vai. Mas aquela pessoa, será que está percebendo o que ela precisa aprender com esses relacionamentos? É a mesma situação aqui, a gente está num momento de desespero, implorando o que a gente precisa, mas talvez o que a gente está passando é exatamente o que a gente precisa passar. E tá tudo bem. Mesmo que ali no momento a gente não esteja bem. Então, prece com frases prontas e mantras podem ser usados para acessar frequência que aquelas palavras em conjunto trazem. Então, mesmo que a gente não faça aquela prece de coração, aquelas palavras que vêm assim na nossa mente, que a gente sente que precisa ser dito, que a gente faça o Pai Nosso, faça a Ave Maria, ou fique entoando um mantra, mesmo que a gente fale essas frases repetidas, enfim, a gente de alguma forma está acessando a frequência que aquela prece, que aquele mantra nos traz. Porque também eles foram formulados, foram criados com uma intenção. Então a gente está acessando essa frequência de alguma forma. Daí eu trouxe aqui 2 exemplos. 2 mantras. Primeiro o Gayatri. Om Bur Burvasvaha Savitur Varenyan Bargo Devasya Dimahi Dioyona Prachodaya. O que significa isso? Então, é um mantra de despertar da consciência. Eu medito naquele poder divino que interpenetra os 3 mundos, aquele poder gerador da luz, que ele possa despertar minha consciência. Então, se a gente ficar repetindo, entoando esse mantra, a gente vai trazer a frequência que ele proporciona. A gente vai acabar, de alguma forma, chamando a atenção dos mentores que trabalham nessa energia. Alright. E o segundo aqui que eu trouxe, Loka Samastasu Kino Bhavantu, que é um mantra de paz. Não é um mantra específico individual, mas para o mundo de uma forma geral. Então, o que significa isso? Significa Loka Samastasu Kino Bhavantu, que todos os seres em todos os lugares sejam felizes e livres,
e que os pensamentos, palavras e ações da minha própria vida contribuam de alguma forma para essa felicidade e liberdade para todos. Nossa, nessa frasezinha tudo isso cabe. Resumindo, que todos os seres sejam livres e felizes. Então já pensou? Ficar ali uns minutinhos entoando esse mantra, mandando uma energia legal pro mundo, para as pessoas, tanto encarnado quanto desencarnado, quanto gatinhos, plantas, todos os seres sejam livres e felizes. Então, a gente pode também acessar a energia crística por meio do Pai Nosso, o amor incondicional através da Ave Maria, e assim a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre mantras, sobre preces, as frequências que a gente pode acessar. O texto da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Será que a gente pode orar por quem já partiu? Eu vou ler aqui o textinho porque eu achei ele bem interessante, tá, gente? Os espíritos sofredores, prestem atenção. Isso vale pra gente também. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas. Por quê? Verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então, quando a gente está aqui eu digo encarnado na matéria, vivendo essa experiência humana, a gente acaba sofrendo essa influência da materialidade. Então a gente não tem muita lucidez no sentido espiritual do negócio, no sentido de sensações, de sentir energia. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Quando a gente está fora do corpo, quando a gente desencarna, quando a gente está em projeção astral, mas quando a gente desencarna mesmo, a gente sente muito mais. Então aqui, se a gente sente saudades, eu, por exemplo, pela minha mãe, que já está do outro lado, eu sinto saudades por ela, podem ter certeza que a saudade que ela sente aqui da gente que ficou é muito maior. Porque eles sentem muito mais. E nós também um dia vamos passar por isso. Por que eu quis trazer isso? Porque é importante a gente, nas nossas orações, também mandar uma energia legal para quem já está do outro lado. Porque a gente não sabe a situação que o outro está passando do outro lado. Pode ser que esteja bem, pode ser que não esteja. Se estiver bem, ótimo, a pessoa vai ficar muito feliz. Se não estiver bem, essa oração, essa energia direcionada com o amor que a gente intencionar para essa pessoa que desencarnou, pode ser a salvação daquele momento daquela pessoa. Pode tirar aquela pessoa, nem que seja por um segundo, mas pode tirar aquela pessoa daquele sofrimento que ela está ali passando. E isso acaba auxiliando ela a encontrar esse caminho de redenção, de buscar ajuda, de buscar o perdão, de reconhecer dentro de si o que fez de errado, o que não foi tão legal aqui, para daí continuar o caminho dela. Isso é muito bom. E trazer consciência pra gente que tá aqui agora, né? Não só de fazer essa oração para quem já partiu, mas de nos vigiarmos aqui mesmo e tentar acessar essa nossa essência de luz, essa nossa parte melhor que a gente tem aqui dentro. Um pouquinho a cada dia. Então, assim como os mentores atuam com energia e palavras legais, nós podemos fazer isso para os desencarnados. Pensa o poder! Pensa, os nossos mentores estão aqui do nosso lado agora. Vocês não estão sozinhos. Tem pelo menos um, ou uma, né?
não sabe. Vai ter pelo menos um mentor, um guia espiritual aí grudadinho com a gente. Então, quando a gente está aqui agora, a gente está se permitindo acessar uma frequência legal, a gente fez oração, a gente está falando sobre espiritualidade. Então, estamos abertos e eles, nesse momento, se aproveitam para passar um pensamento legal, uma coisa que a gente talvez precisa rever. Pensa o poder. E a gente pode fazer isso com os desencarnados. Passar uma energia legal. Mas, cuidado com a intenção. Tudo bem a gente sentir saudades, mas que a gente não direcione essa energia com o nosso próprio sofrimento. Mas direcionar amor mesmo. Então, ó, você partiu, foi o seu momento, eu sou muito grata, sou muito grato por tudo que a gente passou aqui, que você siga o seu caminho agora aí do outro lado com muito amor, que você encontre cada vez mais a luz que há dentro de você. Nesse sentido. Evitar usar palavras, usar essa emoção de sofrimento mesmo, que às vezes a gente pode ter aqui. Que não é errado. Mais uma vez, não tá tudo certo. Tá tudo bem a gente sofrer. Porque a gente ama e a gente de alguma forma é apegado a essa pessoa, a esse amor, enfim. Mas quando a gente está fazendo esse momento de oração para essa pessoa, passar amor. Que ela vai receber amor. Aqui, leiam o ponto 21. Era um texto muito grande, eu não vou ler aqui. Eu até posso ler para vocês depois, mas leiam o ponto 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é mais ou menos, ele fala sobre karma, justiça divina, prece para inspirar coragem e vontade. É um texto mais bonitinho, mais longo, que é o que a gente já falou aqui basicamente. Mas é bem legal, recomendo. Então aqui, os finalmentes. As palavras e pensamentos têm poder, atente-se à intenção. Atentem-se à intenção que vocês estão colocando nessas palavras, nesses pensamentos. Daí aqui agora eu quero trazer o que me aconteceu hoje. Sim. Eu tô a semana inteira no trabalho sentindo uma energia ruim. Que desgraça, né? Energia ruim, mas tudo bem. É coisa de lá, não tem nada a ver comigo. Mas eu tô a semana inteira sentindo. Às vezes mais, às vezes menos. Mas aí hoje chegou assim um ponto que eu tava lá trabalhando. Passou a manhã. Aquela energia lá não muito boa, não muito à vontade, fazendo o que eu podia fazer. Daí chegou a tarde. Aquele negócio continuou. Só que daí não ficou só na energia ruim. Começou que veio pensamento ruim. Porque daí eu ouço, né? Nem sempre eles conseguem acessar a esse ponto de eu ouvir essas coisas ruins. Até porque os mentores muitas vezes fazem muito filtro disso. Mas veio, tipo, falando coisas de pessoas que eu conheço, mas falando coisa ruim mesmo. Fiquei, tipo, primeiro eu fiquei só ignorando, né? Não era meu, eu sabia que aquele pensamento não era meu. Eu tinha essa consciência que não era meu. Fui deixando, depois eu me embusquei, eu pensei, não. O negócio, a semana inteira aqui eu tô sentindo essa coisa ruim, essa energia ruim. O negócio é sentir, né, ficar aqui sentindo energia ruim. Outro negócio é ficar de abobrinha no meu ouvido. Cansei. O que eu fiz? Peguei meu fone de ouvido, botei uma musiquinha legal, botei a música Mentor Amigo, do Saulo Caldeirão, que é mais de boinhas, assim, que é também uma música que fala sobre conexão com os nossos mentores. Fechei os olhos, tinha poucas pessoas na sala nesse momento, fechei os olhos, respirei fundo, fiquei ali ouvindo aquela música, me tranquilizando. Aí eu fui sentindo que a minha frequência foi ficando legal, e daí eu senti de falar algumas palavras, tudo no pensamento. Tipo, eu tava ali plena no computador, e tudo isso no, né, acontecendo aqui dentro. Então, eu fechei os olhos, daí eu senti de, né, nos pensar algumas palavras, direcionar essas palavras para quem tava ali naquele momento.
Não lembro agora o que era, mas era palavras legais para direcionar aquele espírito. Não sei se funcionou, se ele quis ouvir o que eu tinha a dizer. Mas fiquei legal. Daí eu imaginei uma luz rosa no coração de todo mundo que estava ali. Tanto as pessoas ali, os meus colegas, quanto possíveis espíritos, até os meus mentores. Imaginei uma luz rosa assim no coração deles. E passou. Fiquei bem, fiquei leve, consegui trabalhar legal. Então, eu não fiz um Pai Nosso, eu não fiz uma Ave Maria, mas eu me permiti fechar os olhos, respirar, ouvir aquela música, sentir aquela música, aquela frequência. E nesse momento de me permitir, vieram palavras legais, pensamentos legais, eu pude direcionar uma energia legal para todo mundo que estava ali. E tudo em paz novamente. Nossa. E tudo isso no pensamento, tudo isso na minha mente. Tanto o assédio daquele espírito, tudo na minha mente, quanto esse movimento que eu fiz de ouvir aquela música, de passar aquelas palavras legais. E imaginar a luz rosa no coração de todo mundo. Então, o poder que nós temos, a gente só precisa saber direcionar. A gente só precisa saber entender. Porque muitas vezes, realmente, os pensamentos que passam na nossa mente podem ser direcionados com uma má intenção. A gente precisa perceber quando isso acontece. Por isso que é muito importante esses momentos de oração, quando a gente faz regularmente, a gente se obriga a silenciar, a entrar para dentro de nós mesmos. E é assim que a gente consegue adquirir, treinar esse nosso autoconhecimento. Então, eu sabia que aquelas palavras ruins não eram minhas. Não era eu que estava pensando aquilo. E eu percebi isso. Tudo no pensamento. Então, a gente tem muito poder. Quem tem dificuldade em se concentrar, né? Ficar ali quietinho, respirando fundo, só entoando as palavras na mente, pode falar em voz alta. De alguma forma também vai ser benéfico. Porque tem muitas pessoas que têm uma mente ansiosa, que ficam pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, no momento que a gente fala, coloca para fora, de alguma forma a gente também está se concentrando no que a gente está falando. Então, antes de pedir, agradeça. Antes de falar, respire. E antes de se desesperar, confie. Que tudo vai dar certo. Faz sentido tudo que eu disse aqui? É isso. Alguma Provado dúvida? e comprovado cientificamente. Né? Usamos a ciência, a espiritualidade, E a experiência. experiência. Tudo num pacote só, tudo num encontro só. E sobre o capítulo, fez alguma... Sobre o capítulo, então, eu coloquei aqui alguns pontos. Ele veio com textão, ele. Aqui eu tenho uma reflexão, né, no momento que eu estava lendo ali. Será que já temos o necessário para o momento atual e a ambição não nos faz enxergar quão prósperos estamos? Será que a gente já não tem o necessário no momento atual e às vezes a nossa ambição faz com que a gente não enxergue esse necessário? A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Uhum. E esse mais não faz a gente agradecer pelo que a gente já tem. Uhum. E sempre a gente tem um motivo para agradecer, por mais, tipo, errado, ou não coerente, ou insatisfeito que a gente esteja em relação à nossa vida, sempre existe alguma coisa para agradecer. Tipo, quem quer sempre consegue ver. Quem quer ver motivo para agradecer sempre consegue ver. Assim como quem quer motivo para reclamar sempre vai ver o que reclamar. Estamos vivos, né? Isso já Exatamente. é uma baita de uma coisa. A lei da reciprocidade, né, foi algo que eu coloquei aqui, que é a questão do que foi pontuado, né, que Deus ajuda quem se ajuda. Não tem como a gente pedir, orar e não fazer acontecer, não fazer por acontecer, né, sempre a gente está
pedindo, tá orando, tá abrindo caminho, mas não acontece como a gente espera também, não tá se emborrecendo e entendendo que conforme for passando o tempo as coisas vão se construindo. Anotei também que sobre a questão ali da oração, né? A questão do perdoar e que quando a oração ela não é humilde, ela não é de coração, não existe como a gente aplicar o perdão dentro da oração, porque a gente vai estar só orando de uma forma egoísta, pensando tipo assim, Deus, mas olha o que eu faço, olha como eu sou, olha tararã. E quando a gente ergue esse ego, a gente acaba não conseguindo olhar para o outro, então a gente tem que cuidar com a forma que a gente ora e com a forma que a gente olha para esse quarto que está aqui dentro da gente, para não acabar usando da oração como uma afirmação daquele momento que a gente podia estar mudando para melhor, sabe? Tipo, ai, nossa, como a minha vida é sofrida, não sei o que, olha o que aquela pessoa fez. Ao invés de estar olhando pra gente e vendo que a gente pode mudar ou adaptar na gente para aquela situação não afetar mais a gente dessa forma. Aqui, ó, anotei também a questão do que a gente de fato precisa pedir, né? Que é confiança, coragem, paciência, para conseguir superar as nossas dificuldades. E a lei de que a gente não trabalha sozinho, né? Não adianta a gente só pedir, esperar que vem de lá, ou a gente também aqui só fazer sozinho sem também entender que a gente precisa de uma ajuda do lado de lá, né? Porque se o anjo que acompanha o Tobias lê houvera dito, sou enviado de Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias se apoiando no seu companheiro, né? Que será o anjo que ajudou ele ali no momento, e nem sequer pensar ele teria precisado para solucionar aquele problema. Ou seja, a questão da gente pedir, ter a ideia, faz com que a gente também se conheça e veja a nossa capacidade de superar desafios, entendendo que a gente tem capacidade e que a gente também não está sozinho. E tudo isso é um trabalho de mão dupla, né? E que a oração também, ela vá para além do momento em que ela está se fazendo, que a oração ela saia daquele momento ali que a gente está de olhos fechados ali, né, naquele momento de concentração, e ela se torne uma consciência, um estilo de vida, que aquilo que eu peço, que eu estou fazendo ali no meu quarto, aquilo de fato reflete em como eu ajo, em como eu falo, em como eu lido com as minhas relações, para que aquela oração ela vire um estilo de vida e não só algo que eu estou pedindo. Para eu parar de pedir, eu viver de fato. Exatamente. E é isso. Colocar no dia a dia, na nossa oração, tudo isso que a gente ouviu aqui hoje, que a gente leve para o nosso dia a dia. Tem uma frase aqui que a oração deve ser compreendida por quem a faz, ou seja, a gente deve entender o que a gente está orando. Pois o seu valor está no pensamento e no sentimento, e não na forma que a gente ora. Tem momentos assim, que tipo assim, quando eu tô meditando, que às vezes eu não sei o que falar. Às vezes eu tô lá falando, daí eu tô pensando, meu cara, nem sei o que eu tô falando, nem sei o que eu tô orando. Tô tentando fazer alguma coisa pra, tipo, né, elevar minha frequência. Mas aí tem uma hora que eu só chego, fecho o olho e penso, eu não sei o que orar, o que pedir, mas tá aqui o meu sentimento, tá aqui o meu pensamento, vou entregar aqui para vocês e me ajuda a dissolver isso e vai desenrolando. Eu fico quietinho e vai desenrolando. E às vezes nem precisa de palavra. É só entregar aquilo que tá sentindo, entregar aquilo que tá pensando, deixar sentir e foi. Às vezes nem precisa de palavra. Só aquele ato de a gente fechar os olhos, respirar fundo. E entregar. Entregar para quem entende, porque às vezes a gente não entende, né? Sim. Depois que a gente vai entender, depois que a gente entrega. Depois que o perrengue passa, que a gente entende o porquê que teve que passar por aquilo. Então podemos encerrar? Sim. Todo mundo fazer oração hoje à noite? Antes de dormir?